Galileu e a Igreja. Da mesma forma que há argumento até contra a existência do Holocausto nazista, há distorcedores de outros fatos. Hoje há quem queira justificar os atos da Igreja contra Galileu quando ele foi proibido de ensinar o heliocentrismo, mesmo sendo o assunto hoje indiscutível. Galileu Galilei, 1564 a 1642. Galileu é frequentemente lembrado por seu conflito com a Igreja Católica Romana. Sua obra controversa sobre o sistema solar foi publicada em 1663. Ela não tinha provas de um sistema solar heliocêntrico. As descobertas do telescópio de Galileu não indicavam uma Terra em movimento, e sua única prova baseada sobre as marés era inválida. Ela ignorou as órbitas elípticas corretas dos planetas, publicadas há 25 anos atrás por Kepler. Visto que sua obra acabou colocando o argumento favorito do Papa na boca do tolo no diálogo, o Papa, um velho amigo de Galileu, ficou muito ofendido. Após o teste, e tendo sido proibido de ensinar o sistema heliocêntrico, Galileu fez sua obra teórica mais útil, que foi sobre dinâmica. Galileu disse expressamente que a Bíblia não podia errar. Ele viu seu sistema relacionado ao assunto de como a Bíblia deve ser interpretada. Pode-se acreditar nisso? Então, por que a Igreja o condenou e só depois de sua morte o absolveu? O que sabemos de histórico é que Galileu Galilei retratou para não ser executado, mas ele nunca foi convencido de que estivesse errado, e não estava mesmo. Se à época havia dúvida, hoje não há mais. Sabemos que ele estava certo, temos prova mais do que suficiente de que a Terra está girando em torno do Sol. Por sua visão heliocêntrica, o astrônomo italiano teve que ir a Roma em 1611, pois estava sendo acusado de herege. Condenado, foi obrigado a assinar um decreto do Tribunal da Inquisição, onde declarava que o sistema heliocêntrico era apenas uma hipótese. Contudo, em 1632, ele voltou a defender o sistema heliocêntrico e deu continuidade aos seus estudos. Muitas ideias fundamentadas por Aristóteles foram colocadas em discussão por indagações de Galilei. Entre elas, a dos corpos leves e pesados caírem com velocidades diferentes. Segundo ele, os corpos leves e pesados caem com a mesma velocidade. Em 1642, ele morreu cego e condenado pela Igreja Católica por suas convicções científicas. Teve suas obras censuradas e proibidas. Contudo, uma de suas obras sobre mecânica foi publicada mesmo com a proibição da Igreja, pois seu local de publicação foi em zona protestante, onde a interferência católica não tinha influência significativa. A mesma instituição que o condenou o absolveu muito tempo após a sua morte, em 1983. Wikipédia. O livro dos decretos da Congregação da Inquisição registra o sentenciamento de Galileu em 1633. 16 de junho de 1633. Galileu Galilei, pelas razões acima, como decretado por sua santidade, deve ser interrogado no que diz respeito à acusação, mesmo ameaçado com tortura, e se ele o mantém, proceder a uma abjuração do veemente suspeito de heresia ante a completa congregação do Santo Ofício, sentenciado a aprisionamento ao prazer da Santa Congregação, ordenado, tanto na escrita ou falando, a não tratar mais de qualquer maneira da mobilidade da Terra ou a estabilidade do Sol. Ou caso contrário, ele sofrerá punição de reincidência. O livro realmente escrito por ele, cujo título é Diálogo de Galileu Galilei e Linceu, deve ser proibido. Além disso,
que estas coisas possam ser conhecidas por todos, ele ordenou que cópias das sentenças procedentes devam ser enviadas a todos os núncios apostólicos, a todos os inquisidores contra a depravação herética e especialmente ao inquisidor de Florença, que deve publicamente ler a sentença para toda a sua congregação, e mesmo na presença de tantos quantos aqueles que ensinam matemática e que ele possa reunir. Admitindo-se que Galileu tenha declarado sob ameaça que a Bíblia não podia errar, foi essa sua declaração errada, pois é a Bíblia que errou e não ele ao defender o heliocentrismo. Galileu não desistiu de sua descoberta, apenas deixou de divulgá-la para continuar vivo. Ainda que ele não tenha descoberto que as órbitas dos planetas sejam elípticas, isso não invalida o que ele descobriu.